Muy buenas tardes, querido embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, querido embajador de Brasil en España, Luis Alberto Figueiredo Machado, autoridades, amigas y amigos de Casa de América. Es un placer darles la bienvenida a esta institución en este Día Mundial de la Lengua Portuguesa, una celebración que organizamos conjuntamente con la Embajada de Portugal en España y el Instituto de Cooperación de la Lengua Camões. Hoy nos reúne una celebración de una de las grandes lenguas de nuestro tiempo, por su dimensión global, su riqueza cultural y su extraordinaria capacidad de reinvención. Con más de 260 millones de hablantes distribuidos en varios continentes, el portugués es hoy mucho más que un idioma, es un espacio compartido de memoria y de creación, un territorio común donde conviven historias diversas y sensibilidades plurales. El encuentro de hoy parte de un triángulo especialmente significativo, Portugal, Mozambique, Brasil, y que ilustra de manera elocuente la amplitud y la vitalidad del espacio lusófono. Es un privilegio contar esta tarde con figuras fundamentales de la literatura contemporánea en lengua portuguesa. Dulce María Cardoso, cuya obra nos invita a reflexionar sobre las fracturas y los desplazamientos de nuestro tiempo, pero también sobre la complejidad de la identidad. Luis Carlos Patraquim, poeta, dramaturgo y ensayista mozambiqueño, cuya escritura revela la potencia de la lengua como espacio de libertad. Y este diálogo además estará guiado por la escritora y periodista portuguesa Anabela Mota Ribeiro. Bienvenidos los tres. Esta celebración incorpora también la dimensión musical de la lengua, esa forma de expresión en la que el idioma se vuelve emoción, ritmo y cercanía. Agradecemos la participación de Solomar Osimani, que nos permitirá experimentar la lengua portuguesa no solo como palabra, sino también como música. Desde la Casa de América reafirmamos el compromiso con la difusión y promoción de la cultura y la lengua portuguesa como parte esencial de nuestro espacio compartido, de lo que llamamos iberofonía y que Felipe VI recalcó al presidente Rebelo de Sousa en su visita de despedida hace pocos meses como un espacio de más de 900 millones de personas. Hace apenas unos días, esta casa acogió también el primer homenaje, me atrevería a decir casi del mundo, en honor del recientemente fallecido escritor António Lobo Antunes. Y en sus palabras entonces, el embajador de Portugal, aquí presente, también pedía que esta casa tuviera más actividades conjuntas dedicadas al portugués. Pues aquí estamos. No solo en homenaje a la lengua portuguesa, sino también en un ejercicio de apertura, de escucha y de reconocimiento mutuos. Bienvenidos a Casa América. Querido amigo Presidente da Casa da América, muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado pelas palavras. Sr. Embaixador do Brasil, Ministro Conselheiro, Sr. Secretário-Geral da OIJ, queridos amigos, aqui presentes os estimados escritores também, a que eu tenho o gosto de me dirigir, à minha compatriota, às minhas compatriotas, as duas escritoras e moderadora, e ao Luís Carlos Patraquim, que conhecia dos tempos de que era embaixador em Moçambique. Hoje não celebramos Portugal. Hoje celebramos uma coisa muito mais vasta do que Portugal. Celebramos aqui a língua portuguesa. A língua portuguesa é celebrar Jorge Amado, é celebrar Clarice Lispector, é celebrar Onjaki ou Pepe Tela, é Mia Couto, ou Patraquim, ou todos aqueles que optaram por, na língua portuguesa, exprimir sentimentos, defender pontos de vista, usar como meio de comunicação. É isso que se celebra. Podíamos também celebrar, para além da escrita, e optamos por fazer através da escrita, podíamos celebrar através do cinema, através da música. O Brasil é nisso o expoente máximo. Provavelmente poucos, como a TV Globo, terão feito tanto pela língua portuguesa e pela consolidação da literatura e do pensamento
em português como a TV Globo, que merece uma homenagem só por si, no papel que fez na formação de artistas, na formação de académicos, na comunicação que fez dentro do Brasil, mas por todo o espaço fora do Brasil que fala português, e como isso é um soft power imenso para a cultura brasileira e para a identidade brasileira. Portanto, hoje aquilo que eu queria celebrar aqui é isso mesmo, é aquilo que está como Dia Internacional da Língua Portuguesa, celebrado por declaração das Nações Unidas, uma das línguas mais faladas do mundo, um instrumento de trabalho, mas também um instrumento de comunicação de sentimentos e de partilha de pontos de vista que não têm a ver com uma nação em particular. Tem um legado histórico, obviamente, como tudo o que tem de bom e de mau dos nossos antepassados, tem essa parte, sem nostalgias, sem sonhos imperiais, mas tem, de facto, esse legado que faz parte de nós todos hoje em dia. É isso que celebramos hoje, através da língua, através dos escritores, e será sempre, para nós, um momento de partilha, de encontro entre aqueles que se exprimem em língua portuguesa, seja pela escrita, seja pela canção, ou seja pelo cinema. Sejam bem-vindos, desfrutem do debate, que é isso que importa, e que escutar pessoas que são extremamente estimulantes para todos nós. Muito obrigado. Boa tarde. É uma alegria e um privilégio estar aqui e celebrar a língua portuguesa neste dia. Obrigada por terem vindo e obrigada pelo convite. Proponho que comecemos a nossa conversa com uma canção de Caetano Veloso, que é um poema e é um ensaio sobre a língua. Foi escrita em 1984. O primeiro verso diz assim: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. O Caetano Veloso diz como se fosse um rap: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E este longo verso pode ser decomposto de muitas maneiras, analisado de muitas maneiras, e já é muito fértil para a nossa conversa, porque, reparem, gosto de sentir a minha língua, e não sabemos de que língua é que ele está a falar. Estará a falar do órgão língua? Roçar a língua. E o verbo roçar é um verbo muito físico. Então ele engana-nos de certa maneira, seduz-nos e parece que está a falar de qualquer coisa que se passa no corpo. Roçar a língua de Luís. Pode ser um sujeito. E ficamos plenamente esclarecidos quando, por fim, ele diz Camões. E é esta língua de Camões que nós hoje estamos a celebrar, que nos serve também de motor para esta conversa. Eu poderia começar por um outro verso famoso, Luís de Camões. Ocorreu-me há pouco isso quando reparei que o Patraquim tem um saco com um dos versos mais famosos, escritos em língua portuguesa: amor é fogo que arde sem se ver. Quando falo de um verso de Camões, quando falo de uma canção de Caetano Veloso, eu estou a exprimir-me numa língua e estou a trazer uma complexidade da identidade. Gostei especialmente dessas palavras para trazer um tema muito importante para esta discussão, porque quando falamos de identidade não podemos deixar de sublinhar a complexidade que está associada a qualquer identidade e à composição da identidade, mas estamos a falar também de um imaginário comum. Qualquer um dos falantes de língua portuguesa, uma vez na vida pelo menos, já passou pelo verso de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, e também já ouviu a canção de Caetano Veloso: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E desta forma estou a trazer identidade, complexidade, imaginário e comum, que são noções que nos podem amparar nesta discussão. E por isso, começo por perguntar à Dulce, e se quiseres trazer já as fraturas
tão bem apontadas também no discurso, elas são muito, muito bem-vindas. A língua, de facto, é um território e é uma identidade, e o português tem, para nós, uma ressonância afetiva. Ela, de facto, organiza-nos enquanto sujeitos falantes desta língua. Portanto, a pergunta é: de que sedimentos se faz a tua língua materna? Bem, antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada pelo convite. A questão da língua, era bom que se pudessem, em meia dúzia de frases, resolver todas as questões emergentes de se falar uma língua. Ou não fosse a língua uma construção cultural. E, portanto, como tudo o que é cultural é complexo, e como tudo o que é cultural é ambíguo e escorregadio. A língua une-nos, e eu não sou exceção, obviamente, estou a falar em português, e todos os meus pensamentos se organizam em português, mas a língua também serve, como qualquer outra construção cultural, para nos dividir. E também convém não esquecer aqui o episódio de Babel, da Bíblia, não é? Quando os homens se tornaram muito ambiciosos, o que Deus fez foi pôr cada um a falar a sua língua para impedir a construção do que quer que seja. Portanto, eu tenho sentimentos muito ambíguos em relação a esta questão da língua, porque a língua é um instrumento para mim, é um código de comunicação. E, portanto, eu, em geral, tendo a ficar de fora desta coisa de temos uma língua, os outros têm outra língua e estamos aqui a defender a beleza da nossa contra a beleza dos outros, porque, acima de tudo, e especialmente quando o mundo é cada vez mais pequeno, que se apequenou tanto, acima de tudo o que nós precisamos é do tal instrumento eficaz de comunicação. E muitas vezes as línguas, por muito que gostemos da nossa e tenhamos muito afeto à nossa, como os outros têm afeto à sua, são empecilhos mais do que propriamente ajudas. Posto isto, agora num caso pessoal, os sedimentos da minha língua, e isso é que é o estranho, porque, por exemplo, a minha língua é essencialmente, os sedimentos da minha língua são essencialmente transmontanos, sendo que eu nunca vivi em Trás-os-Montes, praticamente. Eu nasci em Trás-os-Montes e fui para Angola com 6 meses, mas fui criada por pais transmontanos e por uma família transmontana. Portanto, eu quando penso com provérbios transmontanos, com sotaque transmontano, que é uma coisa que depois não existe em mim. Portanto, ninguém reconhece isso. Mas, na verdade, o que é mais profundo em mim é Trás-os-Montes, porque fui criada, obviamente, por pais transmontanos que estiveram muitos anos fora de Trás-os-Montes, mas nunca deixaram de ser transmontanos, porque já saíram adultos de Trás-os-Montes e, portanto, já não foram a tempo de aprender outra maneira de exercitar a língua. E isto também é mais uma vez uma prisão que a língua tem, ou seja, ao nascermos, tirando o caso dos poliglotas ou dos bilíngues logo à nascença, a verdade é quase uma condenação, ou seja, nós ficamos condenados, nós estruturamos o nosso pensamento de acordo com a língua que não escolhemos, que nos acontece. E agora, só para terminar com uma nota mais engraçada, eu tentei aprender alemão, eu não tenho jeito nenhum para línguas, mas pronto, às vezes esforço-me e fui fazer uma residência literária na Alemanha e pensei, é um gesto de boa vontade, vou aprender um bocadinho de alemão, pronto, seria simpático. E comecei a ver a estrutura da língua alemã e achei estranhíssimo, porque, ao contrário da nossa, dos latinos, que a coisa é dita logo à partida, ou mais importante, eles esperam, têm longas frases e só no fim é que tu percebes o sentido. Eu sei que estranho, mas como é que isto é possível? Uma pessoa ser tão paciente que espera imenso tempo para perceber o que está a acontecer. E depois passei pelo inverno alemão e percebi tudo. Percebi que eles, de facto, têm que ser muito, muito pacientes. Portanto, que o inverno alemão é um inverno muito rigoroso, com muita neve, com muito pouca luz, com muita escuridão, e tu aprendes, de facto, a paciência. Isto para dizer que eu acho que a língua é cultural, obviamente, e é fruto das circunstâncias. Também com o inglês, que é uma língua mais acessível que o alemão, por exemplo, o facto de não haver, não estar determinado logo o feminino e o masculino, pressupõe, por exemplo, o tempo que passei nos Estados Unidos,
Os meus amigos americanos aborreciam-se muito comigo, porque eles diziam um amigo, que para inglês é a friend, ou seja, não se sabe se é masculino ou feminino, e eu dizia ela ou ele. Perguntava sempre, porque para mim era fundamental saber, porque era diferente, porque nós dizemos logo uma amiga e sabemos que é uma mulher. Um amigo, sabemos que... E situamos, não temos esta coisa indefinida do ei. Portanto, a língua formata-nos de uma tal maneira que nos torna seres culturais muito diferentes uns dos outros. Portanto, não é só esta coisa de... para mim é muito mais profundo do que propriamente ser só esta coisa que nós somos aqui a falar, é uma coisa que nos constitui. Ou seja, eu acho que é mesmo um pilar fundamental a maneira como nós aprendemos a expressar-nos, porque já há muito que nós somos animais de linguagem e, portanto, somos aquilo que na verdade dizemos e pensamos. E pensamos através da linguagem. E aí, agora, é que eu acho que a beleza, e o poema a canção do Caetano é muito bela, mas também acho que devemos, mas isto depois já para a frente da conversa, associar a ética à reinvenção da língua, porque eu acho que é necessário reinventarmos a língua, não só a nossa, mas a maneira de comunicar uns com os outros, e aí acho que a ética terá um grande papel. Antes de passar a palavra ao Patraquim, não resisto a perguntar uma palavra ou um provérbio transmontano que continua a viver contigo, porque vamos pensar Angola, e isto ocorreu-me quando te ouvi falar da espera e dos longos invernos na Alemanha. Eu também sou transmontana e também conheço os invernos transmontanos. Portanto, uma expressão transmontana que diga bem da natureza granítica dos transmontanos. Da natureza granítica, bem, isto. Mas, por exemplo, eu digo muitas coisas na minha cabeça que não digo ninguém. Se outro dia, que é uma coisa que... Como é que é? Se outro dia. O meu avô e a minha mãe e o meu pai diziam se outro dia, em vez de dizer depois da manhã. Se outro dia. Portanto, há para mim muitas expressões que são comuns, para mim, que eu nunca as digo porque lá está, porque ainda por cima atrás dos montes é uma coisa pequeníssima, mas os de Bragança nada têm a ver quase com os de Vila Real, é como se fossem mundos à parte. E andar em carrapato, andar em coiracha, por exemplo, coisas deste género, quando vejo uma pessoa nua, ocorre mais depressa ao carrapato do que propriamente o nu. Porquê? Porque era assim que estás em carrapato. Todas estas expressões, e é engraçado porque eu nunca as uso, ou seja, uso-os na escrita, nos contos, mas a falar, não as uso. Mas na minha cabeça são elas que existem, portanto, ou seja, é assim que eu decifro a realidade que me rodeia. Uhum. E isso já traz muitas questões interessantes, não é? Nomeadamente a língua da fala e a língua da escrita e a língua imaginada. Mas antes disso, e porque já de facto há muitos vetores aqui que se vão interceptando normalmente na conversa, que se vão intermetendo, Patraquim, de que sedimentos se faz a tua língua materna? A minha língua materna, desculpem, obrigado por estar aqui, está tudo a correr muito bem. A minha língua materna faz-se do barro das barreiras de Lourenço Marques Maputo e das correrias entre muitos sons, uns em português e outros nas línguas dos miúdos dos chirrongas, dos xanganas. Posso só aproximar um bocadinho do teu microfone? Estou a ouvir com dificuldade. Tá? É esse barro tumultuoso e tumultuário entre a cidade de cimento e o subúrbio, num começo na lógica colonial, obviamente, que tinha fronteiras invisíveis terríveis, mas que a miudagem conseguia ultrapassar isso tudo. E foi uma língua que foi feita dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Neste sentido, tanto ouvia o português, parte dele do Algarve, de Lagos, dos meus pais, e por isso se chamava a minha irmã, até me aperceber que esse som era do Algarve e não de Lisboa, de outros lados aqui de Portugal, que dizia Julieta e não Julieta, como digo agora, portanto civilizei-me.
O que eu quero dizer é o seguinte, é que dentro de mim sempre existiu a língua materna, está a língua materna, obviamente, mas estão as outras línguas todas. Há ali uma colmeia de línguas que ressoam. São muitas abelhas à volta de várias flores, umas com cardos, outras sem cardos. E tudo isso nos foi formando. Com isto não estou a reivindicar nenhum espaço de inocência, porque bem sei que todas as línguas são um projeto de ocupação e de poder. Se estamos aqui a falar nisto 5 séculos depois do senhor almirante chinês se ter marimbado para a costa de Moçambique e ter chegado ao almirante Vasco da Gama, teríamos a falar em cantonês, sei lá, eu de Moçambique, não é? Estou a brincar, obviamente, mas este tipo de situações é quase uma espécie de... Não é um acaso, porque é uma construção que depois vai acontecendo por lógicas várias da história do mundo, inclusive com as várias componentes das ciências, da navegação, dos mapas, dos interesses económicos, do que se queira, né? E das ocupações, do poder, por aí fora. Mas o que interessa ressalvar é que quem está metido dela está metido num território existencial que, sem se aperceber, inclui os vários outros sons de outras línguas que se vão sabendo aos poucos, e como todos sabemos, todas as línguas que falamos, o que se aprende primeiro são as asneiras nas várias línguas. Isso também acontece connosco, obviamente, não é? E é um pouco nisso que estamos, e portanto, eu vejo a língua portuguesa depois, através, enfim, do seu lado, digamos, mais canónico, até pela literatura, obviamente, dentro tento conjugar uma variante que não quer inventar num experimentalismo inconsequente, não é isso? Ou então fazia e isso não é experimentalismo inconsequente, é um delírio fabuloso, faria uma Cunaíma se tivesse talento para isso, do Mário de Andrade, não é? Mas é uma espécie de música de câmara na savana, na montanha, na cidade, no campo, nas idades das pessoas, desde miúdos a graúdos depois, na percepção do que são as realidades, essas sim, muito duras e concretas, da cidade e do tempo que se vivia, que se passou a viver também depois. E é com isso que eu tento fazer qualquer coisa. Há bocado citou o Caetano Veloso. É engraçado que o Craveirinha tem um verso. Já Craveirinha é um dos poetas, digamos, pode-se considerar fundador de uma certa poesia de protesto em Moçambique e de militante. Ele tem quando fala da língua portuguesa com a língua xirronga, que ele também pertencia como língua materna, ele fala nas palavras portuguesas que se ganguiçam. Ganguiçar em xirronga xangana é dançar, que se misturam por dentro. E todos estes fenómenos estão a acontecer em Moçambique neste momento, todos os dias, sem nenhuma espécie digamos, de ressentimentos, inclusive, né? Não há bem isso, não é? Há depois aquelas armadilhas que advêm do discurso e da historicidade da própria língua, que são armadilhas. Eu, por exemplo, que me considero, não sou oquista. Não é? Não. Perdão. Tenho um jeito para isto que é impressionante. Eu que não me considero nenhum oquista de coisa nenhuma, estou a brincar com as palavras, mas aquela expressão, que agora perdi-me, o que é que eu ia dizer? Antes estava o Craveirinha. O ganguiçar do Craveirinha, né? E a canção do Caetano veio a seguir. Que é a minha língua que roça na língua. O que eu acho interessante, este ganguiçar, o que é engraçado aqui é perceber em que chão é que há aqui um paralelismo entre estas duas expressões, no seu sentido último, de uma fusão de língua. Sim. No caso do Craveirinha, é, digamos, pelo apelo do chão, e no caso do Caetano Veloso é quase por um atrito, um atrito de som, remetente para o significante língua, obviamente, né? que dá
E isso é muito interessante. E é um bocado nesse espaço de uma poética da relação que se pode entender o desafio que se põe, sobretudo aos países africanos de língua portuguesa, que eu já não digo sequer língua oficial portuguesa, é oficial, mas para mim, e sempre disse isso, e disse isso numa altura, não estou armado a herói, mas disse isso numa altura em que não convinha dizer. Não convinha dizer porque tinha que se dizer que era a língua oficial, porque estava ali numa demarcação territorial, simbólica, de conquistas e de poderes e afirmações e tal. Fatalmente a língua portuguesa transformar-se-ia numa língua moçambicana. Neste momento, eu não sou linguista, mas os linguistas dizem que, enfim, o que está a acontecer é uma variante moçambicana da língua portuguesa. Isso vai acontecer, vai continuar, como em Angola, uma variante angolana, enfim, nos outros sítios todos. E essa dinâmica toda é muito pregnante, é muito rica e desafia-nos a todos para percebermos, inclusive, onde é que estamos e o que é que estamos a fazer, não é? E cada um nos seus espaços, que todos, no fundo, não somos mónadas, tudo isto anda ligado, como dizia a Pido, não é? Bom, de diferentes maneiras trouxeram a dimensão ética, política, colonial, que não podemos elidir desta discussão, obviamente. Gostava de voltar à canção do Caetano Veloso, que diz assim: a língua é minha pátria. E está obviamente a falar com a famosa frase de Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Portanto, o Caetano canta: a língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Então isto é muito interessante e é o passo seguinte que eu gostaria de dar na nossa discussão, porque para sermos frátria, isso implica um modo de relação e, portanto, implica política e implica ética. Gostava de te ouvir sobre isto. Pois, até porque estamos a falar com um material muito antigo, no caso da língua portuguesa, e mesmo com as variantes, que são muito mais recentes, e que acho que também se nota isso, mas no caso da língua portuguesa, é um material antigo e que serviu realidades muito diferentes, circunstâncias históricas e sociais e culturais muito diferentes. E, portanto, é normal que a língua portuguesa, como hoje se apresenta, já não se esteja adequada ao que nós hoje vivemos, à percepção que nós temos das coisas. Não só isto não é um problema, eu digo a língua portuguesa, mas é de quase todas as línguas. Por exemplo, voltando ao inglês, em relação aos animais, eles são coisas, é o it, não é? Portanto, eles nem sequer são sujeito. E isso era de uma visão completamente absurda do que são os outros animais. Mas a língua, todas as línguas, vincam, digamos, registam, lacram esse compromisso do que é que nós achamos das coisas. Por exemplo, na língua portuguesa, se tu quiseres dizer que a Paula Rego é a melhor pintora portuguesa, diz isto, mas estás a pô-la num universo feminino. Mas se quiseres dizer que o Julião Sarmento é o melhor pintor português, estás a pô-lo num universo universal. É absoluto. A Paula... Importas-te de explorar isso que acabaste de dizer? Então, é a língua. É a língua no sentido que a pintora, a melhor pintora portuguesa é a melhor pintora entre mulheres. O melhor pintor é universal. Portanto, se quiseres... Eu no outro dia queria dizer que... Surgiu-me isso a mim. Eu queria dizer que considerava que a Paula Rego era a melhor pintora em absoluto. E então tinha que dizer a pessoa pintora, porque eu não conseguia... Porque diziam, mas eu dizia, não, em absoluto, homens e mulheres. Eu dizia, como é que se diz isto? Porquê? Porque a língua carrega esse preconceito de tomar uma, digamos, há uma primazia do masculino. Isto não é aqui uma guerra de sexo, não é culpa dos homens, é como se organizou o poder, é o que é que nomeava. E, portanto, nós herdámos todas estas estruturas de poder. E herdámos muita beleza, que os poetas exploram muito bem, herdámos isso tudo. E agora convém, até porque os tempos atuais são muito desafiantes, são novos em tudo. Portanto, nós estamos à beira de um abismo que ninguém sabe muito bem o que é. E o abismo chama-se esta coisa da inteligência artificial. Qualquer dia vamos ter aqui um chipzinho e falamos em todas as línguas. Porque já é possível, eu hoje no aeroporto vi imensa gente de línguas completamente diferentes, lá com o telemóvel a falar em português e a pôr a frase em português, porque é muito fácil. E a pedirem tudo nos cafés.
O que lá está, retira convívio, porque eu antes ajudava e agora já ninguém, já todos nos tornamos autónomos. É mais útil, é mais eficaz, mas também retira algum convívio. Perde-se sempre qualquer coisa. Mas, na verdade, a língua vai ser outra coisa, os tradutores vão ser outra coisa, vai ser tudo outra coisa. E, mais uma vez, como em vários campos da vida, a técnica, a tecnologia, tem milhões de euros, dólares, o que quiserem, uma moeda que querem pôr, gastos no avanço, no tal progresso. O pensamento tem quase zero investido, portanto, na produção de pensamento. De maneira que nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Portanto, de repente, temos a técnica que nos permite agora ter o tal... Não será, isto não é ficção científica, acontecerá em breve. E, portanto, ficamos todos poliglotas e o que fazer com isso tudo? Ou seja, o que fazer com, primeiro, não sei quantos empregos que vão desaparecer e como é que serão as nossas relações como humanos? Onde é que fica o humano nisso? Onde é que fica o desencontro? E depois, que língua é que nós queremos construir? Porque não há dúvida, houve o sonho do Esperanto, que falhou, por várias razões, até por ser muito prematuro, mas neste momento o mundo está de facto muito pequeno. Nós estamos, como há pouco disse, pela primeira vez todos em contacto e em simultâneo. Isto é a primeira vez na história da humanidade. E como é que nos vamos pôr todos a falar? Como é que vamos construir? Vamos deixar mais uma vez que as grandes corporações inventem a língua universal, que já não é o tal terceiro inglês, mas outra coisa qualquer que surgirá? Ou vamos, os outros, os que ainda penso, os que eu chamo do lado do bem, do lado que querem construir um futuro mais justo, socialmente mais justo, inventar uma língua que nos una a todos? Este é o grande desafio para mim, agora, dos criadores e dos autores e dos artistas em geral. Como abraçar esse desafio, como obstar a que a técnica nos imponha o que para mim será uma versão muito pior do que temos agora, porque tudo indica, pela leitura do mundo, que será, portanto, que abandonamos a ideia de progresso social, que é a vida melhor para todos, e passamos à ideia pura e dura de progresso económico, que é o próximo telemóvel, o próximo carro, a viagem, etc. Ou seja, cada vez mais nos obrigam a tornar-nos dependentes de maior consumo de coisas. E, portanto, a língua poderia, ou seja, um projeto benigno de um instrumento de comunicação global poderia ser uma forma, uma vez, como há bocadinho disse, que somos aquilo que pensamos e dizemos também, podia ser uma forma de construirmos uma coisa melhor. É nesse sentido, não é num sentido da vigilância. Aliás, há pouco o Patraquim disse que não era oquista. Eu acho que eu consigo compreender esse movimento da vigilância da língua, que é muito evidente no Brasil, por exemplo, mas não acho que seja o caminho. Ou seja, se esse caminho resultasse, eu era a primeira a estar lá com a bandeira a seguir o caminho, só que não acho que é o caminho. Mas acredito que ainda tenhamos criatividade e energia para formar uma coisa melhor, ou seja, um instrumento de comunicação mais justo. Estava a ouvir-te e estava a pensar que todos perdemos caligrafia, não é? Quando aprendemos a ler e a escrever, aprendemos com um caderno, e existe uma relação muito própria entre o manuseio de uma caneta ou de um lápis, portanto, da mão e do cérebro, que é completamente diferente quando estamos a teclar. E quando nós hoje analisamos textos antigos, podemos acompanhar a construção do texto, analisando o manuscrito, vendo a rasura, vendo as hesitações, a recomposição. Hoje tudo isso está como que desaparecido, porque, de um modo geral, o que nós temos é o documento ascético, que é entregue aos editores e à impressão, não é? E estava a ouvir-te e a pensar que também com as línguas uma parte de nós vai ficando cada vez mais submisso e encolhido àquilo que é essa aridez do ecrã, como se nós perdêssemos também essa especificidade que é da nossa caligrafia, não é? Não só na maneira de escrever, mas na maneira de falar e, portanto, na maneira de pensar e na maneira de produzir pensamento. Esta analogia faz-te sentido?
De alguma maneira, sim, mas isso tem que ver com... Ou seja, nós estamos sempre em mutação, não é? A escrita, quando inventámos a escrita, os primeiros que inventaram a escrita perderam muita memória, que é uma coisa que nós andamos sempre a falar de que a internet, que agora os telemóveis nos tiram memória, mas a escrita tirou-nos muita memória. E eu também, mais uma vez, sei disso, porque o meu avô era analfabeto, o meu avô materno, e quando eu cheguei a Trás-os-Montes, uma coisa que ele me pediu foi o favor de ir à praça com ele, ao mercado, e que eu ia com a função de decorar quantas sacas de batatas aquele senhor devia, quantas sacas de cebola, enfim, contar. E eu, quando percebi o que é que eu ia fazer, peguei num papelinho, comecei a escrever, e o meu avô, quando chegou a casa, disse à minha avó: "Ai, a miúda é fraca, 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 não tem memória nenhuma." E tinha razão. Comparado com ele, eu não tinha a minha memória nenhuma. Mas não tinha razão noutra coisa. É que o facto de eu poder apontar deixava-me espaço para poder imaginar outras coisas. Ou seja, não me prendia tanto ao real e ao mais comezinho. Essa questão é mesmo, eu penso que é a mesma coisa. Ou seja, eu acho que a técnica, e aliás não sei o que está provado, oferece-nos múltiplas... digamos, é uma evolução, até porque uma razão muito simples, se quiseres continuas a escrever à mão, portanto não usas o ecrã, não usas nada. Portanto, eu acho que tem sido sempre no esforço civilizacional, a técnica tem-nos ajudado muito. É um ponto assente. O problema que me parece é político, ou seja, é que a técnica, portanto, é aquilo que há bocadinho disse, há um investimento na técnica que não é por culpa dos Estados e das entidades todas envolvidas, acompanhado na produção de pensamento. Houve um tempo, não muito longe, em que a técnica estava o pensamento e íamos equilibrando as coisas, ou seja, porque é que se desistiu da bomba atómica, ou seja, dos testes atómicos? Porque havia pensamento que dizia: o caminho não é por aí, e desistiu-se. Também se desistiu de uma série de outros projetos, até mesmo da conquista da Lua, porque o caminho não era por ali, porque havia filósofos, antropólogos, sei lá, historiadores que diziam: amigos, não vão por aí, que isso não nos vai fazer bem. Neste momento, não. Neste momento, tu tens pessoas com agendas que tu nem sequer imaginas a dizer: vamos fazer isto. E depois, do outro lado, que é este, não há nada. Não há nada. E, portanto, o outro lado impõe-se. É nesse sentido mais de que eu falava há pouco da ética e da necessidade de reinventar. E claro que depois há a coisa saudosista da máquina de escrever e disso tudo, mas nós podemos sempre voltar para trás. O que não podemos é ir para um futuro mais justo sem o construir. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Padre Aquim, gostava de te ouvir sobre este desejo de construir uma... Isso é um manifesto autêntico. É, justamente, não, eu disse que isto era uma canção e um ensaio, faltou e um manifesto. E, portanto, tu queres frátria ou não? Também, é evidente. E a matéria está resolvida. A Natália Correia resolveu. De alguma maneira, impositivamente. Né? A questão da matéria, de alguma maneira. Então, como é que se conquista, ou como é que se avança, para não usar a palavra conquista, porque essa tem aqui não, essa uma ressonância perigosa. Essa é a parte mais complicada disto tudo, não é? Então. Essa é a parte mais complicada, porque isso é a casa onde estamos, ou as casas onde estamos. E onde a língua pode ser o pilar e a respiração dessas casas e a sua arquitetura. Mas implica uma proximidade de respiração de palavras. Não é só uma questão de códigos. De que casa especificamente estás a falar? Só para ter concreto. Uma casa como esta. Estou a olhar para aquele senhor, estou a olhar para o senhor embaixador. Depois posso fazer hierarquias e com todo o respeito. Embaixador do Brasil, embaixador de Portugal, enfim, seja o que for. O meu amigo Fernando Martins Guam, que está ali, por aí fora. E isto é próximo, isto é o que temos de mais próximo. O leito da ternura humana, como dizia o Shakespeare, de alguma maneira, não é? É isso. A técnica é mais do que importantíssimo e
concordo com o que disse a Dulce, esse desafio enorme está aí presente em todos nós, mas nós não deixamos de ter dentro de cada betunsto uns arquétipos quaisquer, que a própria língua se encarrega de os enquistar e de os desenlaçar quando é necessário, seja na morfologia, na sintaxe, no léxico, numas memórias que faz por ali dentro e que, sobretudo na literatura, mais se evidenciam, ou para quem quiser trabalhar esse tipo de questões, até para resolver problemas existenciais seus e não ir ao psiquiatra. Pronto, também dá para isso. Às vezes é melhor escrever um poema do que ir a um psicanalista, sem desprimor para psicanalistas. E tudo isso faz parte do grande desafio onde estamos metidos, neste momento, pasmados, absolutamente pasmados, como o rei pasmado do Balanceter, com, enfim, com esses novos feitiços que estão a chegar da inteligência artificial, que significam, quanto a mim, aquilo que é de uma utilidade absoluta no sentido prático da vida diária, digamos assim, do que precisamos de fazer, mas que não responde a nenhuma espécie de interrogação essencial. Essa interrogação vem da língua em todo o seu espectro de recursos que tem. E que cada pessoa tem dentro do seu corpo a memória de uma língua também. Eu falo português, todos falamos português, mas falamos português através do nosso corpo, da nossa vivência, do nosso chão, dos chões, para falar mal, por onde andamos, por onde andamos com os outros, os intercâmbios que fazemos, as relações internas que se estabelecem entre essas coisas todas, e tudo isso conta. Estava a ler um estudo sobre a questão da inteligência artificial nos Estados Unidos, que já está a acontecer tudo, está a acontecer o plágio das teses, está a acontecer, enfim, dá para tudo, como sabemos, não é? Fizeram aqueles estudos bem à americana, diga-se de passagem, que estudava um assunto qualquer, ou ia escrever uma tese, e lia no sentido clássico do termo, os livros da bibliografia obrigatória para escrever isso, escrevia teses consistentes, e enquanto os que, como se diz em bom português, colavam com cuspo através da inteligência artificial meia dúzia de definições, para já evidenciavam a inconsistência daquilo que apresentavam, e um mês depois já se tinham esquecido de tudo. Portanto, há um tempo qualquer interior que o próprio verbo, para falar assim, quase no sentido sagrado-profano, profano-sagrado, como queiram, tem dentro de si, que faz com que alguma coisa se entranha e permanece. E nós dizemos isso e temos isso, inclusive, no que é a nossa dicção, no que são os nossos gestos, que nenhum ecrã liso vai dar, que nenhuma solução técnica absolutamente brilhante vai dar, que no fundo vai corresponder sempre a um cadinho e a uma limitação daquilo que foi recolhido pela inteligência artificial. Não inventa nada. A inteligência artificial, quando muito, faz a recombinatória do que está, do grande arquivo ou da biblioteca do Borges. Se conseguir chegar lá, sendo que a biblioteca do Borges é outra coisa ainda, né? E essa coisa é que é linda, já dizia a pessoa, né? E pronto, eu estou a divagar um bocadinho, mas é um bocado destas coisas, por dentro destas coisas todas que devemos estar. E se há coisa que a atividade humana que vai resistir, quanto a mim, ao conjunto de delírios, de ameaças, de interesses contraditórios, inclusive esta tentação genocidária que anda toda por aí, vai ser a palavra, vai ser a cultura, parecendo que não resolve nada, não é a espada, não é o míssil, não é a bomba atómica, não é nada disso, mas às vezes é mais importante que isso tudo. E isso vai resistir. Posso dizer que a grande prosa e o poema são absolutamente indomáveis. Indomáveis? Indomáveis. O que é que quer dizer isso? São indomáveis? É que não entram no circo. Não entram em nenhum circo. Vou juntar uma coisa que eu ouvi recentemente a uma psicanalista brasileira. Eu tenho tudo a favor dos psicanalistas e dos poemas e dos poetas. Mas a Vera Iaconelli dizia: o ChatGPT não tem inconsciente. Não, isso é muito bom.
não é? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Porque os, Por enquanto. porque os ChatGPT não têm consciente, não é? Mas eu gostava de insistir na noção de frátria e gostava de falar especificamente da língua portuguesa, porque é uma língua de relações seculares, com uma matriz oceânica, triangular, com esta organicidade, com diferentes modalidades, algo que já falámos aqui, mas como é que nós nos relacionamos com esta herança, que é simultaneamente de pertença e cisão, e tu disseste muito bem, qualquer língua é um projeto de ocupação e de poder, não é? Mas, portanto, como é que nós nos relacionamos com esta herança, naquilo que ela tem de pertença, de união, mas também naquilo que ela tem de cisão, de exclusão, de ocupação, ou seja, como é que nós incorporamos todas as feridas e todas as dissidências históricas para chegarmos à frátria. E gostava de vos ouvir num contexto mais específico, que é o da língua portuguesa. Eu acho que isso está a acontecer. Na literatura moçambicana não se assistem às angústias existenciais daquilo que foi o movimento da negritude, por exemplo, que foi útil e teve uma importância fundamental no tempo em que aconteceu, na década de 50 do século passado, por exemplo, no contexto histórico específico do pós-Segunda Guerra Mundial, a hipótese da emergência de independências, essas coisas todas, e dos racismos terríveis que havia em todo o lado, e afirmar a negritude naquele momento histórico específico fazia todo o sentido. Hoje, nenhum escritor moçambicano põe o problema da angústia que o Senghor pôs. Cantar a beleza da mulher negra em francês. E esse problema não se põe. Escreve-se em português, ou na língua materna que se quiser, ou ganguiçam-se as duas, ou as três, ou as quatro. Ganguiçam, portanto, a tal palavra do craveirinha, não é? A dança. O que diz também o Caetano? O Caetano, não é? Uhum. De alguma maneira, quer dizer, há uma proximidade, pelo menos, não é? E a coisa vai acontecendo, percebendo que estamos a lidar com tempos, ritmos, estruturas específicas de uma determinada língua, que é uma língua neolatina, que é o português, com uma estrutura de língua que é diferente, que são diferentes as línguas bantas, prefixadas, com outro tipo de sons, com um léxico de determinada maneira, mas estas coisas podem resultar, pode ser, e tem saído, saem coisas muito bonitas e que refletem precisamente a aventura que está a acontecer deste território comum existencial que se está a viver e que se percebe que será para uma frátria lá mais para a frente, assim a política deixa. E quando eu digo política, não digo um demiurgo qualquer horrível que anda para aí, ou um feiticeiro terrível que anda para aí a tramar as pessoas. Sabemos muito bem do que falamos quando falamos destas coisas de política, não é? Dulce, esta relação secular com cisão e pertença, gostava de ouvir sobre isto e, desculpa, gostava só de trazer a primeira frase do Retorno. Mas na metrópole há cerejas. Cerejas grandes e luzidias que as raparigas põem nas orelhas a fazer de brincos. Esta frase sempre me impressionou muito, não só pela sua beleza, pela música, mas porque ela traz o sonho e traz... O sonho significa essa conjetura, não é? Do que é que existe na metrópole, do que é a metrópole, não é? E também por isso fiquei há pouco especialmente impressionada por te imaginar criança a falar um transmontano num território que é o angolano, não é? Eu estava a pensar, e se estes brincos fossem palavras e não cerejas, não é? Que outras palavras é que tu imaginavas que seriam ditas na metrópole? Que não aquelas com que vivias todos os dias, não é? E dito isto, estou obviamente a trazer também tu teres crescido numa ex-colónia e todo o contexto de desenraizamento que trazes para o retorno, nomeadamente. Pois, eu gostava de acreditar e de ser tão eu não tenho dúvida que a cultura
aquilo que chamamos cultura, a arte, é o que nos salva. Mas também não tenho dúvida, ou seja, é o que nos constrói, é o que nos aponta os tais futuros mais luminosos. Mas não tenho também dúvida alguma que no presente, ou seja, a arte tem a importância que normalmente os orçamentos de Estado lhe dão, que é menos de 1%, às vezes menos de 0,5%. Portanto, é com isto que estamos a lidar e apesar de ser o que eu escolhi fazer da minha vida, não é? Apesar de eu ter tirado uma licenciatura em Direito, que me poderia ter posto noutros lugares, eu escolhi fazer isto da minha vida por acreditar profundamente na ficção. E porque acreditar que a ficção é a maneira de contar, a maneira mais eficaz e bela de contar a verdade. E acredito nisto piamente, mas também sei disso, eu sei que se os artistas todos parassem, não havia convulsão nenhuma no mundo. Mas havia, ou seja, se os médicos todos parassem, havia, se os padres parassem, havia, se os artistas parassem, não havia. Mas o futuro seria incrivelmente mais pobre, e isso eu sei, e por isso continuo. Agora, não acredito que isto aconteça por si só, ou seja, não acredito que isto, ok, vamos esperar e isto vai correr bem, porque depois isto é mais forte que nós. Não acredito nisto, e aliás, já tivemos tempos históricos muitíssimo sombrios em que a arte não nos salvou de maneira nenhuma. Posto isto, eu de facto cresci, só há bem pouco tempo é que eu percebi que eu não cresci em Angola. Eu cresci numa colónia, que é uma realidade completamente. Aliás, com a Helena tivemos uma mesa no Festival Felicidade sobre esta questão, que é uma coisa que eu demorei 60 anos, digamos, em criança não pensava nisto, mas imaginemos 40 anos até perceber isto que é evidente. Que crescer numa colónia é uma coisa diferente de crescer em Angola, que aquilo de facto não era um país. É um país que agora dá pelo nome de Angola, mas que na altura era uma colónia e tinha essa relação de poder, subjugação, violência, marcada em todo o nosso cotidiano. E a violência era insidiosa, ou seja, era normalizada. Portanto, eu demorei muito tempo a desconstruir o que via a dizer que o que via e que era normal era violento. Demorei muito tempo, porque o problema da violência ser insidiosa é essa mesmo, é que naturaliza. E, portanto, tu passas a aceitar, toda a gente faz isto é normal. Não há problema. Portanto, é preciso um iluminado naquele tempo de sair daí. O que é que isto faz em relação ao tal projeto da FAD? Faz com que, por exemplo, eu tenha crescido nesse ecossistema violento, em que, como digo, na maior parte dos casos não me apercebi na altura. Quer dizer, portanto, quando as madres rebatizavam as meninas negras que adotavam e punham na escola e tiravam-lhes os nomes os seus nomes nas suas línguas e punham nomes portugueses como Maria da Anunciação, Maria da Fé, etc., normalmente nomes muito religiosos, e as meninas não gostavam de ser chamadas por aquele nome, eu não achava isto violento, porque era o que se fazia. Era como apanhar vacinas, também picava, era o que se fazia. Portanto, havia uma série de... Ou quando esticavam os cabelos, ou quando punham os vestidos iguais aos das brancas e diziam comentários, estas não lhes assenta tão bem. Isto era o que se fazia. Portanto, eu não estou a falar das coisas terríveis da guerra e do sangue e dos mortos, estou a falar do cotidiano, que é aí que as coisas se formam. Porque a guerra são picos, que as pessoas não vivem em picos, vivem na normalidade. E é na normalidade que a violência se instala mais profundamente. E, portanto, eu cresci nesse contexto. Fui depois eu vítima desse contexto, porque depois foi a minha vez, não é? Portanto, quando cheguei a Portugal, vim na ponta aérea, vim sem nada, etc. O que está parcialmente contado no retorno. E a experiência que eu tive foi exatamente desumanização. Ou seja, eu até em Angola eu tinha um nome e tinha características. E respondia pelo nome e pelas minhas características, como todos os seres humanos. E quando cheguei cá, eu passei a responder por um grupo. Sem poder... Os retornados. Os retornados. Que ainda por cima era um grupo altamente estigmatizado. Portanto, eu não podia sequer responder, porque eu nem sequer sabia as circunstâncias de que o grupo se tinha formado. Eu era uma criança, tinha 10 anos. Esse princípio de desumanização, que foi eu deixar de ser Dulce e passar a ser uma retornada a responder por uma série de ações, fez-me pensar muitas vezes no que é, como é que podemos ser diferentes? Como é que podemos fazer isto de forma diferente? E, portanto, todo o meu trabalho, julgo eu, é essa atenção a fazer isso de forma diferente. É uma espécie de
perceber onde erramos, ou seja, não me interessa a vingança, não me interessa o julgamento, interessa-me a aprendizagem. E, portanto, eu acho que se pode construir a tal frátia com a aprendizagem do passado, de tudo o que há no passado, em que eu não fiz parte. Eu não tenho culpa nem orgulho. Portanto, não aceito que me acusem, mas também não me orgulho de nada, que tenha corrido bem, porque não fui eu não fui a gente, não tive nada com isso. O que é que eu tenho do passado? Aprendizagem. E só se for muito incapaz é que eu não faço melhor. Portanto, e é daí que se vai buscar. Para mim, o que me interessa é isso. O escrever o retorno não foi dizer, olha, que desgraça que aqui aconteceu, não. Foi dizer, isto pode acontecer muito facilmente, esta desumanização, este desterro, esta discriminação, Repare, eu era uma miúda normal. E entro num avião e saio noutro sítio e sou uma coisa que eu nem sequer sabia o que era retornada e passa a ter uma vida de carimbos. Era aluna retornada para ter as senhas não sei o quê, era retornada para ter as roupas na Caritas e na Cruz Vermelha. Portanto, passa um sistema de carimbos e passa um sistema de não posso brincar contigo porque és retornada, a minha mãe não me deixa isto, o meu pai não me deixa aquilo. E de repente estás numa outra realidade, que eu percebo muito bem. E o que é que isso me faz? Faz-me ver, por exemplo, no outro dia fui a uma entrevista na Antena 1, já no avião contei ao Patraquim, e toda a gente, racismo em Angola, na colónia, pois é, dado adquirido. E eu fui a uma entrevista na Antena 1, todas as pessoas das cabines, que estavam nas cabines, e são muitas, como tu sabes, são muitas cabines, eram brancos. Portanto, eram brancos a falar com brancos. Todos os empregados da limpeza que passavam naqueles carros eram negros. Isto é agora. Isto não se resolve com teorias do colonialismo, resolve-se com política, mais uma vez, e com pensamento. E com uma expressão portuguesa, mas acima de tudo, penso que transmontana, chamar os bois pelos nomes. Não é? Isto resolve-se com não virar a cara. Não dizer, isto é uma exceção, isto aconteceu, mas não. Isto resolve-se assim, resolve-se com como é que se constrói. Constrói-se com isso, com atenção, com denúncia, com cidadania, que é uma coisa muito escassa hoje em dia. Tu dedicas o retorno aos desterrados, não é? E nós também sabemos que a expressão genérica retornados é, além de mais, imprecisa, porque para muitos não era um retorno então metrópole, uma vez que nunca tinham estado na metrópole, não é? Portanto, era um tornar e não retornar. Mas essa expressão desterrados é muito forte e muito elucidativa e diz-nos, de facto, como muitas pessoas se sentiram, é não ter terra, não é? Mas tu agora disseste ainda uma coisa tão ou mais impressionante, que é não ter nome sequer. Portanto, tu és privado da tua identidade nome. Tu não és a Dulce, tu és ou uma função ou uma categoria. E isso é uma forma de estigmatização e de privação agora, violenta. Quando foi o... Sim, é o princípio máximo da desumanização. Quando foi agora a morte do Lobo Antunes, veio muitas entrevistas dele à baila, e uma entrevista, achei muita graça, até fiz um print no telemóvel, era uma entrevista dele de 78, a dizer, os retornados são gente sem pátria, e vi aquilo vinha em capa. Portanto, ou seja, ele terá dito isso, e depois chamaram isso para capa. Portanto, em 78, a percepção que se tinha era que os retornados eram gente sem pátria. Portanto, não fui eu a inventar isto, ou seja, era a percepção que se tinha, e isso era outro assunto, não cabe tanto na língua, mas é outro assunto para pensar Portugal. Patraquim, gostava que, além destes tópicos que eu trouxe e que a Dulce trouxe, elaborasses sobre as relações duplas e triplas que todos nós temos, não é? Não por acaso eu trouxe um autor brasileiro. Pessoalmente, parênteses, eu estudo um autor brasileiro no mestrado, também no doutoramento, Machado de Assis, vou muito ao Brasil, mas, além disso, como disse o senhor embaixador, e como diz também o Caetano num dos versos desta canção Língua, ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo, e todos nós também tomamos contacto com novos modos de viver a língua, além de muitas outras coisas, através das telenovelas,
da TV Globo e do património musical riquíssimo e poético que veio do Brasil. Portanto, eu penso que nenhum de nós, falantes do português, e somos cerca de 260 milhões de falantes do português, é uma potência imensa, mas nenhum de nós pode apontar a raiz apenas num sentido. Todos temos uma genealogia dispersa que vai aglutinar estes elementos da África lusófona, vamos dizer assim de uma forma simplista, do Brasil e de Portugal. E, portanto, gostava também que trouxesses para aqui essa dupla e tripla pertença no que tu escreves. Isso é a minha alegria. Isso é a minha alegria, porque não faço mais do que tanta gente já fez lá mais para trás, não é? O maluco do Ezra Pound, americano, a ir para a Europa buscar os poemas medievais e do trobar da Catalunha e da França, seja o que for. Quer dizer, percebemos que é tudo matéria ligante, é tudo matéria significante e ligante. E que podemos ser nós, através da língua e da linguagem, recriar também esse território de experimentação, esse território existencial, dando às palavras sentidos, acrescentando-lhe uma intensidade qualquer, que na relação com outras, de repente surge ali uma espécie de pirilampo, chispe, qualquer outra coisa, e que será sempre subjetiva em função da leitura e das referências que cada leitor tiver ao fazer a recepção da leitura de um poema, de um texto em prosa, seja o que for, não é? Isso é a riqueza de qualquer língua, porque nesse sentido é de alguma maneira recuperar Babel. Babel. Sim, Babel é dizer que é ir contra a maldição de Babel, mas não naquele sentido absoluto que e agora vai haver uma língua única e, portanto, a partir daí é que isto fica tudo bom, as coisas ficamos todos irmãos e a questão fica resolvida. Não, nós somos sempre, todos nós somos seres de ventre, de chão, de respiração, de odores, de referências várias que têm as suas diferenças. Agora, essas diferenças não têm que ser excludentes, não têm de excluir, e não têm muito menos fazer a outra coisa que é o estigmatizar ou hierarquizar, porque ali é mais importante, porque é a literatura clássica, que é fabulosa, greco-latina, o que queira, ou chinês, ou Mahabharata indiano, porque se formos ver elementos referentes a essas coisas todas, todos os chamados grandes poemas épicos de qualquer grande civilização ou cultura, desculpem a expressão, vou dizer em bom português, começam sempre por uma carga de porrada. E é através de uma carga de porrada que se vão inventar heróis. É o Homero a cantar a cólera de Ulisses. A Simone Weil a falar sobre isso num livro, precisamente sobre o que é a leitura que ela faz de Ulisses, como um livro, como vontade de potência. E são os reis de Mahabharata, que depois... O próprio Pessoa, desculpa, acho que tem um poema que começa assim: nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Exato. Não é? Portanto, posso dizer à vontade, tenho o argumento de autoridade do gênio Fernando Pessoa. Portanto, eu não delimito esse tipo de fronteiras. O que sei é que, tendo como língua materna a gente tem o privilégio, por uma questão biográfica de nascimento, naquela fase em que se pode ter 2 ou 3 línguas maternas, os neurocientistas explicarão isto, os linguistas, eu não sei, pode ter até 2 ou 3 línguas maternas, ou quase. Eu tenho sobrinhos que estão assim, falam francês, fala espanhol, depois fala português, depois fala ronga, aquilo é toda uma maravilha. E entendem-se, e falam com a pronúncia certa quando falam cada uma destas, certa no sentido da variante em questão, não é? E falam perfeitamente. Isso acho que é qualquer coisa que nós temos cá de inato, não sei explicar isto, talvez o professor Damásio saiba como é que essas coisas foram acontecendo, não é? Desde os macacos que fomos aos macacos que continuamos a ser um bocadinho mais sofisticados, não é? Há um macaco a que eu não me quero referir,
também não é o dia ideal para isso. Agora perdi-me um bocadinho, que era para dizer, portanto, não... Estava a falar das duplas e triplas Tudo... pertenças e como é que isso desagua, contamina, desagua, aparece no que descreves. Desagua, não só eu, outros, desagua naquilo que eu percebo, ou que julgo que sei, ou sinto, desde os ritmos aos sentidos, à memória da própria língua, aos arquétipos do que queiram, e à memória até das palavras e o seu sentido dado ou não noutro poema, de outra época da história dessa língua, neste caso o português, que aquilo pode ser desafiado, aquilo pode ser acrescentado e dar outro sentido, não é? Eu, por exemplo, estou a fazer umas brincadeiras, agora é só um mero exemplo. Isso, eu não gosto de falar de mim, sinceramente, isto não é para falar de mim, isto é para falar do Camões e da língua portuguesa. Não. É, por exemplo, alma minha gentil... É para falar de ti também. Alma minha gentil que te partiste. Eu estou a tentar fazer uma coisa que... E começa uma... Agora posso dizer isto porque se calhar vou rasgar, não sei se vou rasgar, se não vou, mas também não há consequências nenhumas especiais. Que é alma gentis a tiracolo. Almas gentis a tiracolo que vão por aí fora de mochila às costas, fazem e acontece. Isto é assim umas piadas e de sainho, de chambalote, mas quer dizer, fazer umas recombinatórias destas coisas também, tudo isto faz parte. E depois há os ritmos internos da prosódia da língua portuguesa, mas que podemos, não é violentar no sentido chato da questão, é acrescentar, no fundo acrescentar, é o make it new do Pound, de alguma maneira fazer isso. Que não era o fascista que enganou-se, daquilo foi uma maluqueira, basta ouvir os discursos da rádio dele, na rádio de Roma, para que foi convidado, aquilo é de uma... Ele devia ser, nesse aspecto, devia ser um completo louco, porque aquilo tem ali uma arrogância de saberes, que era uma coisa impressionante, e ao fim e ao cabo não estava a perceber nada do que era aquela Segunda Guerra Mundial e aquela coisa toda, e os Mussolinis, e os Hitlers, e os aliados, não é? Às vezes acontece isso a muitos poetas, ficam assim, poetas, escritores, ficam assim, ficam com umas palas e enganam-se. Bom, estamos a terminar, gostava só de apanhar assim algumas pontas que ficaram soltas. Diz. Só uma coisa, vou muitas vezes a Moçambique e conheço aquelas gerações todas e como é que foram as influências e os modos de ensino e os seletas literárias, como se dizia antigamente. Na Primeira República era o Agostinho Neto, a poesia de combate, tudo bem, o Agostinho Neto, o José Craveirinho, enfim, os nomes que sabemos. 40 anos depois, vou lá várias vezes, e falo com um poeta mais novo, quais são as tuas referências literárias agora? E ele diz-me assim, é o Francis Ponge. Se ele dissesse isto em 1978, no mínimo ia parar um campo de reeducação, não como repressão, estou a brincar. Mas ia ter que responder, mas porquê que está a dizer uma coisa? Francis Ponge, quando tem aqui o Marcelino dos Santos para ler, os poemas heróicos, não sei de quê, e o Agostinho Neto, aquelas coisas. Portanto, isto são épocas que se vão vivendo e depois em regimes um bocadinho mais fechados, naquele caso ufanistas. É legitimamente ufanistas, mas às vezes ufanistas de baixo, não é? Também deu no que deu, como sabemos, não só por questões internas, mas também externas. E dizer uma outra coisa, numa consciência moçambicana que terá de ser sempre plural, a construir-se nas contradições trágicas que estão a ser vividas agora, começa a ser imperativo, e a jovem poesia e alguma literatura está a fazê-lo, é a responsabilização também e a interrogação endógena das coisas. O que fazemos nós, de nós, para além das desculpas do costume, que é o colonialismo, que é o imperialismo, que é a língua portuguesa que não se adequa a uma alma banta, não sei de quê, que não é bem assim. Há culturas, há civilizações, sem dúvida, e há que respeitar isso tudo, mas depois há, não direi sincretismos, que isso é no sentido religioso, mas há a estética da relação de que falava o Eduardo Bisson, que é uma das grandes figuras dessa abertura para o mundo, que é sempre a frátia de que fala o Caetano. Bem, então algumas pontas soltas. De certo modo, nós também falámos dos idiomas no próprio país e dentro de cada casa. Há um título que me acompanha muito, da Natalia Ginzburg,
escritora italiana, que é o léxico familiar, e de facto cada casa tem um léxico. O léxico transmontano, o léxico algarvio, e há depois dentro de cada casa também uma ressonância diferente, porque se nós pensarmos na maneira como cada irmão, por exemplo, conta a sua infância ou os seus pais, as narrativas serão diferentes e todos temos essa experiência. Portanto, não há nada mais efabulador do que a memória. Já é uma narrativa muito ficcionada e faz-se com um léxico que aparentemente é o mesmo. E depois percebemos que, de facto, é absolutamente singular e é resultado e expressão desse sujeito singular que nós somos. O Caetano, nesta canção, também tem 2 versos que aludem a esta diversidade que no próprio país a língua tem, quando ele diz: vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Não é? E, portanto, nós aqui já temos uma apresentação de São Paulo e uma apresentação do Rio de Janeiro a partir dessa sintaxe dos paulistas, não é? De facto, estamos a ver aqueles monolitos da cidade, a dura poesia concreta de tuas esquinas, e estamos também a ver aquele ambiente de sol, sal, mar do Rio de Janeiro, com o falso inglês relax dos surfistas, porque eles lá no Brasil dizem surfista, certo? Não dizem surfista. Nós, em Portugal, já inglesamos um pouco isto, mas no Brasil dizem surfistas. Sobre o Brasil, permitam-me esta nota. Eu acho muito interessante quando eu leio um texto do Machado de Assis, que foi um escritor que nasceu em 1839 e morreu em 1908. Portanto, estamos no grande autor do século XIX, contemporâneo do Eça de Queiroz. E muitas expressões que ele usa, e provérbios, e superstições, são aquelas que eu reconheço no norte de Portugal ainda hoje. E interrogo-me se foi fruto da imigração, que foi sobretudo do Minho, do norte, para o Brasil, e como é que se fez esse trânsito. E com certeza foi uma coisa que se fez nos 2 sentidos, não é? E eu leio esse Machado de Assis e penso, isto está muito mais próximo do português que hoje escrevemos e falamos em Portugal, do que do português que se fala e se escreve no Brasil, na contemporaneidade. E isto é bem prova de como a língua é esse organismo vivo e de como nós temos, de facto, de assimilar e acompanhar e de não querer pôr essas barreiras, não é? Dos decretos à língua. Depois os 2 falaram de maneiras diferentes de Babel, da Torre de Babel, que é uma metáfora da incomunicação. Portanto, a maldição de Babel é todos passam a falar línguas que não se compreendem entre si. Portanto, é a metáfora da incomunicação, e eu acho que o problema aqui é quando nós, falantes da mesma língua, não conseguimos, apesar de tudo, chegar ao próximo, não é? E para terminar, sendo hoje o Dia da Língua Portuguesa, gostava de dizer gostava de lembrar que Saramago foi o único autor de língua portuguesa a receber o Prémio Nobel da Literatura. Portanto, não foi o único autor português a receber o Prémio Nobel da Literatura. Isso faz uma diferença muito grande e representou muitíssimo para a potência da língua portuguesa no mundo todo. Curiosamente, a outra vez em que estive aqui, creio que a primeira vez, foi para falar de Saramago, aqui numa sala ao lado, mas termino esta sessão e esta minha espécie de conclusão com uma epígrafe de Saramago, que está no livro As Pequenas Memórias, que pode ser lido como um romance, apesar de ser um livro de pequenas memórias. E a epígrafe é: deixa-te levar pela criança que foste. Vou repetir: deixa-te levar pela criança que foste. E eu acho que se nos deixarmos levar pela criança que fomos, pelo menos se não a deixarmos
e à sua capacidade de sonhar e de acreditar, e à sua curiosidade, à sua capacidade do espanto, se não a deixarmos apiedada, já é muito para conseguirmos a tal frátria. Portanto, de novo quero agradecer o convite para aqui estar, agradecer ao Patraquim e à Dulce as magníficas contribuições. Muito obrigada por terem vindo, é uma alegria ver a casa cheia e vou daqui, eu acho que com mais confiança na humanidade, porque quando ouvimos pessoas inspiradoras e ouvimos tantas coisas sobre que pensar, isso talvez seja a melhor maneira de enfrentar estes momentos tão tumultuosos como os que hoje enfrentamos. Portanto, muito obrigada de novo. Peço o vosso aplauso para o Patraquim e para a Dulce e vamos ter... E agora música, porque é dia de festa. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Sol e é um grande honor para mim estar aqui hoje. A língua portuguesa é algo que eu adoro. Eu não sou de nenhum país de habla portuguesa, eu sou do Uruguai, mas eu levo muitos anos cantando música do Brasil, do Portugal, do Cabo Verde também. Então, é isso. Estou muito agradecida. Obrigada pelo convite, para todas as pessoas que organizaram esse evento tão lindo. E espero que vocês desfrutem da música, que hoje é toda para vocês. Solidão é lava que cobre tudo, amargura minha boca, sorriso nos dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no meu coração, resignado e mudo, o compasso de desilusão e desilusão. Desilusão, danço eu, dançar você, a dança da solidão e desilusão. Desilusão, danço eu, dançar você, a dança da solidão. Camila ficou viúva, Giovana seu pai zonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado, quando pensa no futuro, não esqueça o meu passado. E desilusão, desilusão, danço eu, dançar você, a dança da solidão e desilusão. Desilusão, danço eu, dançar você, a dança da solidão. Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia, com os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura, que beber daquela água não terá mais amargura. E
desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, a dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, a dança da solidão. Danço eu, dança você, a dança da solidão. Danço eu, dança você, a dança da solidão. Desilusão. Obrigada. Se sente bem? Tudo? Então, pido um aplauso muito forte para os técnicos aqui presentes. Agora eu vou fazer uma canção da Sara Tavares, que é uma música que eu adoro, e ela foi embora 3 anos atrás. Ela era portuguesa moçambicana, portuguesa cabo-verdiana, e ela era maravilhosa e tem muitas músicas muito lindas. Eu comparto com vocês por se querem pesquisar coisas dela. Como vi dançar no Zimbabue, quero também contigo xingarem. Uma dança nova, mistura de samba com samba, de mambo com rumba. Toma na minha na tua. Balanceia, balançaia, swinga para balanceia, balançaia. Maria José swing no pecinal, chega pra lá. Somos livres para celebrar. Somos livres para nos libertar. Uma dança criando, criando, fazendo de danças, como crianças brincando, crianças sorrindo, crianças. Balanceia, balançaia, swinga para lá, balanceia, balançaia. Maria José swing no pecinal, chega pra lá. Adoro quando te deixas levar assim. Fecho seus olhos e dança só para mim, sabor. Uma dança tua, mistura que não vai, que não vem como sorriso. Porém que me diz que tu desdém, manha de alguém, vai mais que vem. Balanceia, balançaia, swinga para lá, balanceia, balançaia. Maria José swing no pecinal, chega pra lá.
Maria José, swing no pé se não chega pra lá. Obrigada. Agora, se vai bem para vocês, eu pido se me acompanham. Todo santo dia ela ia lá me chamar pra dançar coco. A beirada da saia querendo rodar. Pelo jeito dela, pelo dego, pela simpatia. Se eu caio uma roda, essa moça pode me segurar. Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que no baile ciranda de lia. Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela. E eu olhando pra beira da saia querendo rodar a seu voo. Todo santo dia ela ia lá me chamar pra dançar coco. A beirada da saia querendo rodar. Pelo jeito dela, pela simpatia. Se eu caio uma roda, essa moça pode me segurar. Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que eu não baile ciranda de lia. Aí ela vai querer eu saia de perto dela. E eu olhando pra beira da saia querendo rodar a seu voo. Todo santo dia ela ia lá me chamar pra dançar coco. A beirada da saia querendo rodar. Pelo jeito dela, perdego pela simpatia. Se eu caio uma rosa da moda, pode me segurar. Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que eu não baile ciranda de lia. Aí ela vai querer eu saia de perto dela. E eu olhando pra beira da saia querendo rodar a seu povo. La 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 ya la ya la ya. La 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 ya la ya la ya. La 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 ya la ya la ya. La 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 ya la ya la la ya. Muito bem. Então, eu me despido. Se diz me despido? Me despedo. Sepan compreender, não? Hago o que puedo, pero eu intento. Então, agora vou fazer uma canção para despedir-me de um compositor que eu adoro, Tim Maia, do Brasil. E esse tema fala, entre outras coisas, da natureza, né? E eu acho que é algo super importante para pensar nela agora mesmo, se vocês quiserem, com essa canção. E com isso me despido. Muitas graças. Muito obrigada. Ok.
beleza é sentir a natureza. Tem certeza pra onde vai, de onde vem. Que beleza é vida, pureza. E sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza. Que beleza. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto e ver tudo bem mais claro, não escuro. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Abre a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza é sentir a natureza. Tem certeza pra onde vai, de onde vem. Que beleza é vida, pureza. E sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza. Que beleza. Abre a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza. 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 Muito obrigada. Gracias.